irmãos, só não estou falando de Rebeca. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de todos nós. Porque é justamente isso que tem acontecido conosco. Nós estamos constrangidos, porque o amor de Cristo nos constrange. Isto é, o amor de Cristo não nos deixa nenhuma outra alternativa que não seja Ele mesmo. O amor de Cristo nos constrange, nos abraça e nos cerca de todos os lados, não dando a nós nenhuma outra saída que não seja Ele mesmo. Glórias a Deus por isso. Então no versículo 52, 53 diz: tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, quando eles disseram: toma, vai-te, seja ela mulher do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Aí diz assim: tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Ah, irmãos, que texto maravilhoso. Agora ela tem uma vestidura nova para encontrar com ele. Também não é dela. Ela não tinha aqueles vestidos. Você imagina, irmãos, quem éramos nós? É só você voltar a Efésios 2. Mortos em delitos e pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós éramos filhos da desobediência como os demais. Esta era a nossa descrição, era o que éramos por natureza, por definição, por constituição. Nós éramos tudo isso. Ah, irmãos, mas um dia o Senhor nos deu uma maravilhosa salvação lá no Calvário. Falta tempo para poder falar sobre isso. Tudo o que Ele fez, tudo o que Ele sofreu. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, Ele encontrou naquele Calvário o lugar onde Ele reclinou a cabeça. Aquele que tomou o nosso lugar. Aquele que enfrentou 6 julgamentos terrenos, injustos, indignos, julgamentos que simplesmente provam e comprovam a noite negra da história da jurisprudência humana. Mas não era sobre o tribunal de Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes. Não, ele estava diante do tribunal eterno, naquele 7º julgamento, onde ele foi julgado. Ele tomou o lugar de Barrabás. Na verdade, ele tomou o nosso lugar. Ele tomou as nossas culpas. Ele levou toda a nossa iniquidade. Ele tomou aquele santo, ele foi coberto com esse manto de iniquidade que era nosso, não dele, porque ele sempre, eternamente, foi o santo, o justo, o impecável, o puro, o imaculado, aquele no qual não havia nenhuma possibilidade de pecar, mas ele estava ali no nosso lugar. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu o abandono no nosso lugar. Ele conheceu a ira de Deus no nosso lugar. Ele experimentou toda a nossa culpa naquele Calvário. Este é um lado glorioso. E nele nós fomos feitos justiças, ou justiça de Deus. E quando ele ressuscitou, ele passou aqueles 40 dias aqui com seus discípulos, em reuniões íntimas de amor, de instruções, de comunhão. Ascendeu aos céus, e o Espírito Santo foi derramado para nos habitar. Agora nós temos a redenção em Cristo Jesus. Olhe bem, ele deu joias, ouro, prata, vestidos, tudo isso que nós temos de Cristo, ele se tornou da parte de Deus.
a nossa justiça. Ele se tornou da parte de Deus a nossa justiça. Todas estas dádivas representam toda a sua obra que foi dada a nós. Me falta tempo e palavras para poder discorrer sobre isso. Porém, eu creio que todos nós temos clareza quanto a tudo isso. Tudo que nós recebemos dele, tudo que nós recebemos por meio dele, tudo que ele fez por nós, ele não somente fez por nós, o que ele se tornou, está diante de Deus também por nós. E derramou o seu Espírito, para dar continuidade a esta gloriosa obra. E agora nós temos o Espírito de habitação, este que é prefigurado aqui por Eliezer. Eliezer, ele estava tornando Isaac real, por meio desses presentes. E é isso que o Espírito Santo está fazendo na minha e na tua vida, meu irmão, minha irmã. Ele torna Cristo real a cada oportunidade. Nós não temos aqui uma religião baseada em conceitos, em ideias, em imagens. Não. Nós temos um Cristo real. Nós temos um Cristo pessoal. Para nós, ele é a realidade de todas as realidades. O que falamos sobre ele é real. A nossa comunhão com ele é real. O nosso viver com ele é real. E por que é real? Porque o Espírito Santo está fazendo tudo isso em nós. Ele está derramando as riquezas de Cristo para dentro de nós. Não para que nós coloquemos os nossos corações nas riquezas, mas para que o desfrutemos, o conheçamos. É justamente isso. Quando Paulo diz a mim o menor de todos os santos, Efésios 3:8, a mim o menor de todos os santos foi dada essa graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que significa aqui essas joias de ouro, prata, vestidos que foram dadas ou dados a Rebeca, são as insondáveis riquezas de Cristo. Em Romanos, no capítulo 9, versículo 23, Paulo diz, a fim de que também desse conhecer as riquezas da sua glória. Sinceramente, irmãos, quando eu olho para todos esses textos, eu volto naquele ponto, onde eu tenho repetidas vezes dito aqui para vocês, eu respeito muito irmãos que sofrem de transtornos mentais, emocionais, eu respeito, eu não trato isso com desdém, porque eu sei quanto nossa alma é vulnerável para isso. Eu tenho encontrado homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas dedicadas ao Senhor, sofrendo de alguma maneira, e falo isso com respeito, mas também eu não posso deixar de te dizer uma verdade. A verdadeira cura da sua alma não está em psicotrópicos, não está em diretrizes psicológicas. Como homem de Deus, como uma mulher de Deus, você precisa ser absorvido por essas verdades, porque isso trará cura para a sua alma. Isso fará você se aquietar debaixo dessas mãos furadas que foram pregadas no seu lugar, na cruz do Calvário. Você precisa aquietar a sua alma, a sua mente. Você tem que parar de ficar fazendo perguntas que você não responde. Procure ver as respostas de Deus para você na sua palavra. Tudo que você tem, tudo que te foi dado, tudo que te é transmitido pelo Espírito Santo que em você habita. Isso trará cura para a sua alma. Você não vai ter uma vida perfeita, porque o mundo, esse mundo competitivo, esse espírito maligno que tem assolado o mundo hoje, tem gerado nas pessoas uma competição inconsciente. Então as pessoas olham, gostam muito de ficar perdendo tempo com Instagram, Facebook, olha a vida dos outros, uma vida fantasiosa. Então ninguém coloca lá uma foto no Instagram lavando roupa. Ninguém coloca uma foto no Instagram trocando o pneu do carro. Não, é sempre uma maquiagem.
Sempre uma coisa bonita. Ninguém coloca um vídeo lá no Instagram na hora que está tendo um desajuste conjugal. Sempre é os dois. Sempre aquela coisa bonita. A vida exposta.